Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando da Semana do Corredor, na qual poderei passar um pouco da minha experiência, tanto como atleta como profissional da saúde, e engrandecer ainda mais esse evento. Me chamo Fábio, sou fisioterapeuta especialista em prevenção de lesões e atleta de ultramaratona de montanha. Estou aqui para falar sobre métodos de prevenção de lesão e promoção de saúde do atleta de corrida. O conteúdo desta palestra terá importância tanto para profissionais da saúde como para atletas, sendo iniciantes ou experientes. Bem, é interessante saber que, dadas as facilidades pela evolução tecnológica, fez com que o sedentarismo se tornasse um grande fator contribuinte para a ocorrência de doenças, assim como a obesidade, hipertensão, estresse, depressão. Por este motivo, é cada vez maior o número de pessoas que buscam na prática da atividade física a solução para problemas de saúde. Com isso, passou a ser um componente essencial no cotidiano das pessoas, sendo por indicação médica ou por vontade própria. Então, devido à grande facilidade em sua prática, tanto pelos benefícios para a saúde quanto pelo baixo custo, a corrida de rua passou a ser considerada um fenômeno. É interessante observar que não só a prática da corrida, como a de qualquer outro esporte, seja em nível amador ou profissional, se faz necessário a observação e respeito aos princípios científicos do treinamento, principalmente o da individualidade biológica, para que a atividade física não se torne um fator gerador de problemas do funcionamento do organismo, nem que cause lesões esportivas. O mecanismo de lesão relacionado à corrida obedece a um padrão comum a todas as lesões e nos diferentes esportes, e decorre da sobreposição de dois fatores. Esses fatores podem ser divididos em extrínsecos e em fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos são aqueles que estão direta ou indiretamente ligados à preparação ou à prática da corrida. Vamos abordar um a um agora. Primeiramente, vamos falar dos erros de planejamento e execução de treinamento, que envolvem a intensidade, frequência, duração, a falta de descanso, a periodização, a prática de aquecimento e a prática de alongamento. O próximo seria o tipo de superfície de treino, como a areia, o asfalto, a grama e o concreto. Outro que podemos citar é o tipo de percurso, que pode ser declive, tortuoso, plano ou irregular. Tipo de calçado. Também é muito importante, que pode ser específico para o tipo de terreno e para o tipo de pisada. E alimentação? Podemos avaliar pelo consumo energético total, pelos nutrientes ideais e pelo uso de álcool ou de drogas. A associação da prática junto com outras modalidades esportivas pode também influenciar em algum tipo de lesão específica. Agora, irei abordar os fatores intrínsecos, que são fatores que o indivíduo supostamente predispõe a lesões. Começando, vamos citar as anormalidades biomecânicas e anatômicas, que podem ser localizadas nos pés, tornozelos, tíbias, joelhos e assimetria de comprimento de membros inferiores. O segundo é a flexibilidade. Atletas muito encurtados tendem a ter o maior número de lesões, pois precisam de movimentos mais largos e amplitudes maiores para melhorar seu desempenho nos treinos e nas provas, ou até mesmo para desviar de alguns obstáculos. É importante, antes de iniciar o esporte, o histórico de lesões. Se o candidato a atleta já teve alguma lesão e se essa lesão já foi totalmente recuperada. Isso irá influenciar na evolução do treinamento. As características antropométricas, como o excesso de peso e indivíduos que possuem uma massa muscular muito fragilizada, contribuem para um desgaste articular muito grande, ou incapacitando da prática do esporte em pouco tempo. A densidade óssea e a composição corpórea também é um fator intrínseco.
condicionamento cardiovascular talvez seja o fator mais importante a se observar, pois se tiver qualquer alteração, a atividade física passa a ser contraindicada de imediato, até ser realmente avaliada e diagnosticada. Bem, acho que esse assunto ficou bem claro. Agora vamos saber um pouco de como podemos iniciar o processo de prevenção. O primeiro passo, se possível, é ter a seu dispor uma equipe multidisciplinar e, com eles, buscar todas as suas orientações necessárias para que você, como atleta, estabeleça suas metas. Esta equipe deverá ser composta por um médico que estará no acompanhamento de exames cardiológicos, exames clínicos e diagnósticos por imagem. Um fisioterapeuta auxiliará com uma avaliação postural, tanto estática como dinâmica, identificando compensações musculares, avaliando o gestual durante a marcha e o tipo de pisada. Podem atuar também nos trabalhos preventivos na reabilitação e pós, com o fortalecimento da musculatura mais específica. Um método que vem sendo muito utilizado é o método Pilates, para a prevenção de lesões, trabalhando o alongamento, equilíbrio e fortalecimento muscular. O profissional de educação física, mais precisamente de uma assessoria esportiva, podem realizar a preparação, condicionamento físico, mas também podem montar e acompanhar sua planilha de treinamento. O nutricionista auxilia no acompanhamento nutricional para pré, durante e pós-treinos e provas. Temos algumas atividades complementares, como a yoga, as massagens e a acupuntura, que vem crescendo entre os corredores e apresentando excelentes resultados, tanto na prevenção como na reabilitação. Vamos agora cuidar da saúde do atleta, com o uso de acessórios para o corredor. Não tem como falarmos de prevenção de lesões e não citarmos alguns acessórios básicos. São os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Os óculos podem ter objetivos diferentes a serem utilizados, como óculos de proteção do sol, para a proteção da vegetação em trilhas e na neve. O boné e o protetor solar servem para a proteção dos raios ultravioletas. A hidratação e a suplementação são utilizados muito em provas longas e com pouco ou nenhum ponto de suporte na prova ou no treino. As roupas e meias de compressão podem ser utilizadas durante ou no pós-treino. Precisam ser confortáveis e que facilitam a transpiração e a circulação. Tanto o relógio como o GPS servem na orientação, marcação no tempo e o ritmo de prova. O tênis deve ser apropriado tanto para o tipo de pisada como no tipo de terreno. O tipo de roupa pode variar em roupa térmica, impermeável e o uso de corta-ventos. Para isso, é importante procurar saber antes o clima da região de onde será a prova. Agora que você já conhece os equipamentos necessários, vamos abordar outro fator imprescindível para a prevenção, que são os alongamentos. Os alongamentos são exercícios para o aumento da flexibilidade muscular e que promovem o estiramento das fibras, fazendo com que elas aumentem seu comprimento. Quanto mais alongado, maior será a movimentação da articulação. Tanto uma vida sedentária como a prática da atividade física regular e intensa podem promover o encurtamento das fibras musculares, com a diminuição da flexibilidade. Nos casos, a consequência direta desse encurtamento é a maior propensão para o desenvolvimento de problemas osteomusculares. O alongamento estimula o cérebro a liberar hormônios do bem-estar, incluindo a serotonina. Essas substâncias são secretadas por glândulas e espalham-se por todo o corpo e nutrem músculos e órgãos, fazendo com que o atleta se sinta bem e revigorado. Enquanto o corpo e a mente relaxam, os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea estabilizam-se. E agora, você sabe ao certo como podemos alongar? Bem,
Muitos se discutem o fato de poder ou não alongar antes e depois da atividade física. Comprovado mesmo foi que antes da atividade física, o alongamento não tem benefício preventivo e que depois é extremamente proibido devido à facilidade de rompimento de fibras musculares, já que estão fragilizadas. Agora, o alongamento realizado de forma suave e dinâmica antes da atividade, não como um ganho de flexibilidade, mas sim como melhora da circulação, pode servir como um aquecimento. E o alongamento logo após a atividade, também mais suave e com o objetivo de melhora da circulação e nutrição das fibras e com o relaxamento, sem ter o objetivo de ganho de flexibilidade, também pode ser feito. Agora, para o aumento da flexibilidade, o correto é realizar os alongamentos em horários que não estejam próximos aos treinos, alternando dias ou horários. Outro aspecto importante na prevenção é sabermos reconhecer o tipo de pisada. Existem 3 tipos de pisada. A pisada neutra, que é quando o atleta pisa de forma igual, com a sola do pé no chão. A pisada pronada é quando o atleta pisa com a borda interna, ou a borda medial, como também é chamada. E a pisada supinada é quando o atleta pisa com a borda lateral do pé. A variação de pisada pode variar de pisada estática, que é quando a pessoa está parada, e a variação dinâmica, que é quando a pessoa está em movimento. E essa mesma pisada pode variar de pessoa para pessoa. Vai depender do fator anatômico e biomecânico de cada um. Parece complexo, mas na verdade não é. Tenho certeza que você irá saber identificar facilmente com a ajuda de um profissional. Agora, o assunto é a cãibra. Muito conhecida entre os atletas, a cãibra é uma contração muscular súbita, involuntária, dolorosa e não reversível espontaneamente. Em geral, as câimbras musculares são causadas pela prática de esporte ou por determinadas atividades laborais. Entre as causas mais comuns, podemos citar o uso exagerado na musculatura, a desidratação, a baixa de temperatura, a má circulação, a compressão de raízes nervosas, a carência de sais minerais, o estado de gravidez e outras causas como exemplo, portadores de diabetes, anemia, insuficiência renal, doenças da tireoide e degenerações neurológicas. Uma vez identificada, é a hora de sabermos como podemos preveni-las. Aumentar o intervalo e reduzir a carga e a intensidade das atividades. Temos que ingerir uma maior quantidade de água, sempre com orientação nutricional. Manter o corpo aquecido, manter uma alimentação balanceada e realizar um trabalho preventivo de fortalecimento, incluindo alongamento para ganho de flexibilidade. Selecionei também alguns tipos de lesões bastante comuns entre corredores que valem a pena comentar com vocês. Vamos falar um pouco agora sobre a condromalácia e a tendinite patelar. Geralmente, o atleta possui uma predisposição individual, um desequilíbrio muscular, acompanhado de um valgo dinâmico. O valgo dinâmico é quando a pessoa realiza um agachamento e os joelhos se aproximam. Eles são bastante comuns em mulheres e são somados com a sobrecarga mecânica do esporte, o excesso de escadas no dia a dia e o uso do salto alto. Quando a energia que seria dissipada pela massa músculo-tendínea passa para a articulação, desencadeia a lesão, que atinge o tendão patelar. Quando isso ocorre, temos a tendinite patelar, mas quando atinge a cartilagem e o contato entre a patela e o fêmur, podemos ter a condromalácia. Agora a dica é saber como podemos preveni-las. Manter a musculatura abdutora ou a musculatura do glúteo fortalecida e o alongamento do quadríceps. A periostite tibial, mais conhecida também como canelite, é uma lesão bastante comum em mulheres. Localizada na região da tíbia, esta lesão é causada por um trauma por esforço repetitivo ou um aumento repentino da intensidade
de treinamento que envolve o tecido conjuntivo do osso da tíbia, conhecido como periósteo. Ignorada essa lesão pode agravar os sintomas e resultar em uma fratura por estresse dos ossos da perna. A prevenção é manter o fortalecimento da musculatura tibial anterior e o alongamento do gastrocnêmio. Este quadro é frequentemente mais utilizado em mulheres que fazem uso de excessivos de salto alto. Realizar uma evolução adequada do treino é bastante importante. Vamos falar sobre a síndrome do trato iliotibial. O trato iliotibial é uma banda de tecido fibroso encontrado na parte lateral da coxa, que se estende até a tíbia. Geralmente, durante atividades esportivas, pode ocorrer uma fricção excessiva dessa banda de tecido sobre o epicôndilo lateral do fêmur, principalmente quando há alterações biomecânicas e o encurtamento desta musculatura, que pode causar dor e inflamação na região lateral do joelho. Como forma de prevenção, devemos manter o alongamento de todo o grupamento muscular que envolve as articulações do quadril e joelho, principalmente o trato iliotibial. Bursite trocantérica. A bursite do quadril é um processo inflamatório que ocorre em uma bursa que tem função de diminuir o impacto ou atrito entre os tendões e os ossos. A causa pode ser o atrito excessivo ocasionado por diminuição da flexibilidade, fraqueza muscular, disfunções biomecânicas ou até mesmo traumas diretos. O método de prevenção é manter a musculatura pélvica alongada e fortalecida. A tendinite calcânea se trata de um quadro clínico de degeneração e caracterizada por um processo de desgaste do corpo do tendão. Esse é um problema muito comum entre pessoas que treinam duro, com sobrecarga dos esforços, ou são atletas que aumentam sua intensidade ou mudaram de treinamento. É comum o encurtamento com rigidez do músculo gastrocnêmio em mulheres que fazem uso de salto alto. A forma de prevenção é manter o alongamento principalmente do músculo gastrocnêmio, ou seja, da panturrilha, e a redução da carga de treinos com aumento de intervalos. Síndrome do piriforme. O músculo piriforme estende-se por baixo do glúteo máximo e se prende posterior ao glúteo mínimo. Por este motivo, não é palpável. Sua hipertrofia pode afetar o nervo ciático, que passa por baixo desse músculo, causando a síndrome do piriforme. Seu método de prevenção é manter o alongamento da região glútea. A fascite plantar. A face plantar é um tecido fibroso localizado no calcâneo até a ponta dos dedos. A fascite plantar é a inflamação que ocorre devido a um estresse excessivo dessa região. Pode ser característico de um pé muito cavo, um pé plano, de sobrepeso, de calçados inadequados e atividade física de alta intensidade. O método de prevenção para a fascite é manter o alongamento das faces e da região posterior. A metatarsalgia é uma inflamação dos tendões que ligam o músculo e a estrutura óssea na área superior do pé. Os tênis impróprios, pronação excessiva, uso do salto alto e treinos em excesso podem ser a causa. Seu método de prevenção é a correção da pisada com tênis para pronação e manter o alongamento. Quanto à distensão muscular, ela ocorre quando um músculo ou um tendão que se prende ao osso é submetido a um esforço que rompe algumas e muitas fibras musculares e os vasos sanguíneos que as irrigam, dando origem a um hematoma acompanhado de uma inflamação. Esse tipo de lesão possui uma característica muito comum, são as de fibra com predomínio do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Elas desenvolvem potência, mas fadigam muito rápido. O risco de poder sofrer algum tipo de distensão muscular aumenta nas seguintes situações: na falta de condicionamento físico, que pode ser trabalhado gradativamente, na falta de aquecimento,
antes da prática dos exercícios, que pode ser corrigido com o aquecimento mesmo. O cansaço extremo, onde podemos aumentar os intervalos de treino ou redução de carga e intensidade. E por último, o excesso de peso corpóreo, que obviamente teremos que ter a redução do peso. Vamos abordar a entorse e lesões ligamentares. A entorse é uma lesão que acontece quando o movimento articular ultrapassa o seu limite fisiológico, ocasionando uma sobrecarga dos ligamentos e da cápsula articular. Muitas vezes, a entorse pode ser considerada leve, levando apenas sinais de dor e inchaço. Entretanto, em alguns casos, pode levar a lesão ligamentar, meniscal ou condral. O método de prevenção é manter fortalecida a musculatura e realizar trabalhos de propriocepção, que é a mesma coisa de equilíbrio. Bom, até aqui falei do que acho mais importante sobre como podemos atuar na prevenção de lesões em corredores. Espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma maneira para você, profissional da área e corredor. Agradeço a todos por ter estado comigo até o fim. Espero poder encontrá-los em algum momento mais tarde. Muito obrigado e bons treinos!